Fala aí pessoal, vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, e hoje vamos fazer aqui uma avaliação do nosso elenco do São Paulo, o atual elenco do Tricolor Paulista, e avaliar quem merece ser titular, quem tem potencial no caso de ser titular do São Paulo, um reserva, um atleta para ser mantido no elenco, um para ser vendido, um que pode virar moeda de troca e um que você dispensa aí sem muitos argumentos. Quero muito a sua participação, se você vai concordar comigo ou não, comente aqui embaixo. E aproveitando esse conteúdo com vocês, hoje acabou vazando nas redes sociais salários, o suposto salário dos jogadores do São Paulo. E aqui eu vou trazer também para vocês, e muitas pessoas ficaram bem revoltadas com o salário do Luiz Gustavo, que foi colocado nisso, E eu vou tentar explicar por que talvez esse salário do Luiz Gustavo é tão alto assim, tá? Então se inscreva no canal, que é muito importante, junto com a sua inscrição aqui no canal, tá? Então vai participando comigo, se você concorda ou não, vai deixando a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou pegar a lista aqui da esquerda para a direita, tá? Daí encerra ali no Orejuela, começa no Igor Vinícius ali, tá, pessoal? Bom, o Igor Vinícius, eu vou comentar em cima, baseado da nossa realidade financeira hoje, tá? Até o momento não é comentado nenhum lateral direito aí que o São Paulo esteja de olho no mercado. E o Igor Vinícius é um jogador que, na minha opinião, ele ainda dá para ser mantido no elenco, olhando a nossa realidade financeira e também a escassez no mercado, Então eu manteria o Igor Vinícius no elenco do São Paulo. Ele tem contrato com o Tricolor por pelo menos mais um ano, então mais um aninho dá para segurar ele mantendo no elenco, tá? Vamos lá para o outro, o Arboleda, para mim tem potencial de ser titular, o Arboleda, mais um que eu avalio, pessoal, com a seguinte visão que eu tenho, tá? Ele está no São Paulo, se eu não estiver enganado, desde 2017. Para mim, o Arboleda tá com o ciclo no São Paulo encerrando. Eu tentaria, eu acho que tem vínculo com o São Paulo até 2026. Eu ficaria com o Arboleda caso o São Paulo vendesse um outro zagueiro e tal, eu ficaria com ele. Mas olhando a situação aí que o São Paulo precisa vender, que o São Paulo precisa mudar um pouco o elenco, e o tempo que já estava o Arboleda aqui no São Paulo, e o São Paulo talvez ainda poderia, com uma proposta pintando para ele, poderia ainda lucrar um dinheiro interessante com o Arboleda, tá? Vamos lá então, eu colocaria ele como potencial de ser titular, mas é um jogador pelo o ciclo para mim que está apertando ali para encerrar, eu colocaria para tentar vender, tá? Então, pode ser até polêmico isso, eu quero saber a sua opinião, tá? Vamos lá, o Wellington tá aqui, É um jogador que já foi embora, então vou deixar como dispensa aqui, tá? Tá indo embora. Lucas Moura, titular, potencial de titular. E lembrando, tá? E depois eu vou montar para vocês o time que eu imagino que o São Paulo pode iniciar 2025, que na minha visão o time é bom. Muitas pessoas dizem que o nosso elenco é ruim e isso eu não concordo, tá? Vamos lá, o Galopo, pessoal, para mim ele pode ser uma moeda de troca, eu acho que vender ele seria difícil, tá? Por conta da lesão que ele teve, quase não joga, então é difícil você vender um jogador assim. Eu acho que seria mais vantajoso para o São Paulo tentar uma venda, então coloco ele em moeda de troca aqui. O Caleri, para mim, titular, fica no elenco. Luciano, mano, polêmico também, hein, rapaziada? O Luciano eu venderia, tá? Tem propostas aí, já coloco ele aqui, tem propostas aí que podem pintar do mundo árabe, sondagens aí de Cruzeiro, Santos, pintando rumores também. Então, o Luciano, pessoal, para mim é a mesma situação do Arboleda, tá? Ciclo encerrando, contrato até o final de 2026, o São Paulo poderia aí receber uma grana ainda com esse jogador. Então, para mim, fica na mesma situação do Arboleda, na situação de venda, tá? Vamos lá, Rodrigo Nestor, para mim, mesma coisa, tá, rapaziada? Para mim, o ciclo do Nestor, muitos vão achar que ainda é cedo, de sair e tal, mas eu acho que tá até no momento que o próprio Nestor demonstra isso dentro de campo, que ele já não dá para ficar, não quer ficar mais aqui, não tá muito afim. Eu vejo isso do próprio Nestor, não mostra vontade quando entra nos jogos e tem interesse aí do Bahia, tomara que chegue uma proposta de fato oficial. O Nestor é um jogador que eu também venderia se pintasse aí um clube interessado nele, tá? Então tem essa possibilidade de pintar o Bahia enviando uma proposta para o São Paulo. O Rafinha, eu não ficaria, dispensaria ele, não renovaria o contrato com ele, tá?
Aí o São Paulo já tem também uma economia financeira com isso. Então dispensa a Rafinha. O Michel Araújo, né? O São Paulo comprou, pagou aí 10 milhões de reais, mas é um atleta que eu colocaria para virar moeda de troca. Para mim é um jogador normal, e para mim o São Paulo se precipitou em comprar o Michel Araújo. Eu colocaria ele como moeda de troca. O cara tipo, é um jogador que vai entrar, ajuda e tal, mas acaba que, sei lá, eu acho que para o São Paulo seria um cara que, sei lá, mano, que jogue melhor, que mostre mais vontade. Eu não vejo muito isso no Michel Araújo. Não é um cara que resolve jogo quando entra e tal. É bem difícil, né? Eu até manteria ele no elenco, viu? Mas poderia ser uma moeda de troca. Como o São Paulo, eu vou mudar, hein? Como o São Paulo comprou ele esse ano, eu vou deixar ele no elenco, galera. Eu vou mudar. Eu vou deixar ele no elenco, mas se pintasse uma proposta, uma troca, uma moeda de troca, eu também negociaria ele, tá? Não é inegociável para mim o Michel Araújo, mas eu mantenho ele no elenco. Bom, o Luiz Gustavo. Eu, com muita sinceridade, cara, eu dispensaria. Ele tem qualidade, o Luiz Gustavo. Ele tem qualidade, ele poderia talvez ajudar um pouco mais. Eu acho que a idade vai atrapalhar ele ano que vem, vai dar uma atrapalhada. É um jogador que eu dispensaria e tem também um custo alto com o São Paulo, tá? Eu não ficaria com ele não. Porque o São Paulo já está tentando contratar Thiago Mendes, tem aí o Marcos Antônio que o São Paulo quer comprar, tem o Santilonga ainda, tem o Bobadilha, tem o Alisson, tem o Pablo Maia que vai voltar no que vem. Então, para mim, não tem nenhuma necessidade de São Paulo manter o Luiz Gustavo. Quero que você comente aí também, tá? O André Silva, para mim, ele tem potencial de ser titular, o André Silva, mas eu deixo ele como reserva por enquanto do Caleri, né? Digamos assim, mas fica aí no time do São Paulo. Bom, o Rodriguinho, rapaziada, eu usaria ele como moeda de troca ou colocaria também aqui um empréstimo, né? Empresta e depois volta. Eu vou até criar aqui uma abinha a mais que eu acabei esquecendo. Bom, coloquei o Rodriguinho ali, empresta, né? Eu deixo ele emprestado, ganhar uma experiência e depois volta para o São Paulo. O Marcos Antônio, rapaziada, potencial de ser titular do São Paulo, na minha opinião, ele pode ser titular, então mantido aí no elenco, jogador que é caro também, se o São Paulo for comprar ele, né? Mais de 25 milhões de reais, então tem que ser aí um potencial de ser titular. O outro aí, ó, Bobadilha, né? Bobadilha, rapaziada. Tem potencial de ser titular. A situação dele também, ele pode virar uma moeda de troca também ou ser vendido. O Bobadilha você pode ter assim, ele se encaixa em quase tudo aqui nessa lista, né? Nessas possibilidades. Mas eu manteria ele no elenco ainda pelo tempo que ele está no São Paulo, pouco tempo, chegou no passado, esse ano, né? Chegou esse ano, acho que ele tem muito a entregar no São Paulo ainda, tá? Eu ficaria com ele, cara. Eu manteria o Bobadilha no elenco, então para mim reserva aqui seria importante. Para mim, o Rafael, potencial de ser titular, nosso goleiro melhor do elenco, né? O Alisson, potencial de ser titular. Lisieiro, dispensaria, sem muito argumento, né? Não tem nenhuma necessidade de São Paulo renovar com o Lisieiro. Até então tá meio que devagar, né? As possibilidades aí do Lisieiro renovar, não tá sendo muito comentado. Tomara que os caras tenham mudado de ideia, tá? Mas por enquanto aí, deixa dispensado aí o Lisieiro e tomara que São Paulo mantenha isso. O Wellington Rato, para mim, ele viraria uma moeda de troca ou venderia, viu, galera? O São Paulo pagou 5 milhas, olha, se aparecesse o dobro para ele, eu venderia, tá? Ele pode ser moeda de troca ou vende, o Wellington Rato. Eu deixaria ele como uma venda, para dar uma enxugada no elenco e, sei lá, mudar um pouco a cara do São Paulo. Eu acho que seria interessante vender ele, tá? Quero saber a sua opinião. Alan Franco, titular do São Paulo. Sensacional jogador. Pablo Maia, titular. O Moreira, cara, eu manteria ele no elenco, olhando a escassez do mercado, tá? Então deixaria ele como reserva aqui. Já dispensando o Rafinha, fico com o Moreira, então reserva para mim, o Moreira seria uma excelente opção. Aqui o Juan, ele foi embora, né? Então deixa aqui na dispensa o Juan.
O Ferrarese, cara, tem potencial de ser titular, na minha opinião. Manteria no elenco também, né? Então, é um jogador que tem a chance de sair também para ser vendido, né? Mas eu não venderia ele, galera. Eu ficaria com o Ferrarese. Mano, hoje, com o Arboleda saindo, um exemplo, para mim, minha zaga seria Alan Franco e Ferrarese, tá? Então, eu ficaria aqui com o Ferrarese, tá? O Eric eu manteria no elenco, para mim seria um bom reserva, manteria. Tem rumores aí que meu Deus, o Ceará tá de novo aí interessado nele, mas eu não dispensaria ele, ficaria com ele no elenco. Sabino também é reserva para mim, um bom reserva. O Patrick Lanza, galera, eu emprestaria, a mesma situação do Rodriguinho, tá? Eu emprestaria ele. Henrique Carmo, para mim, fica na reserva do São Paulo, ficaria com ele. Para mim é um jogador que pode ajudar bastante. Já tem até alguns rumores também aí que o São Paulo vai renovar e vai emprestar ele lá para a Holanda e tal. Sinceramente, eu não gosto muito dessa ideia. Para mim, o William Gomes, potencial de ser titular, né? Então fica no time. Matheus Belém, venderia se tivesse alguma proposta. Moeda de troca é difícil encaixar ele ou empresta, né? Então encaixa mais aqui no empresta o Matheus Belém. Aqui o Negruti, eu acho que não vai ter espaço no ano que vem e emprestaria também para uma temporada e para algum time. Dá para dar uma enxugada boa também no elenco, né? O Ferreirinha, para mim, tem potencial de ser titular, né? Mas eu manteria ele como reserva do São Paulo, eu manteria no elenco, né? Manteria ele. O Yang também, manter no elenco. E o Jandrei eu venderia se aparecesse uma proposta. Não sei se acontece, né? Mas eu venderia o Jandrei, galera. Quero saber vocês aí, tomara que apareça alguma coisa, né? Dispensar não dá, tem contrato longo. Colocaria, venderia. Tem alguns rumores aí que pode aparecer alguma proposta para ele, tá? Rai Ramos tá sendo negociado, né? Então é como se o São Paulo dispensaria ele. Eu mantenho aqui a dispensa. O Luan, que pode voltar para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo poderia usar o Luan como uma moeda de troca com algum time, que ele tem mercado, o Luan. Então ele viraria uma opção e também não tem espaço no elenco atual do São Paulo. O Santilongo, né, fez 2 jogos, tem ainda contrato, eu manteria, é um jogador emprestado, né? Eu manteria até então no elenco do São Paulo como reserva. Jackson Mendes dispensa e Orejuela também dispensado. Tem aqui também o Juan Tressoldi, né, que é um jogador que o São Paulo está querendo comprar. Tem ainda contrato por mais um tempinho no São Paulo, então eu manteria ele no elenco. Também tem potencial de ser titular do São Paulo, então deixaria ele na reserva aqui também. Então esses são jogadores, acredito que não faltou ninguém. Quero saber a sua opinião e vamos comentar um pouco mais em cima disso. Ficou um total de 21 jogadores para serem mantidos no elenco, né, galera? Ficou esse total aí, tá? E o São Paulo, com essas saídas, empréstimos aí, né, dispensas, o São Paulo também teria uma puta de uma economia, onde poderia também investir em algumas boas contratações para o São Paulo em 2025. Então, eu acho importante o São Paulo dar essa enxugada no nosso elenco. Por quê? Vamos olhar cada jogador aqui, o quanto que eles recebem, seguindo aqui uma lista que vazou nas redes sociais. Tá aí na tela para vocês, ó, o Jandrei ganha aí supostamente 250 mil, Rafael 500 mil, Yang 35 mil, Igor Vinícius 130 mil, Rafinha 370 mil, Moreira 45 mil, Wellington ganhava aí 210 mil, Patrick 45 mil, Arboleda 550 mil, Alan Franco 330 mil, Juan Tressoldi não tem o valor, Ferrarese 380 mil, Sabino produtividade, Matheus Belém 45 mil, Rodrigo Nestor 160 mil, Luiz Gustavo 900 mil, né? Então, olha só, o Luiz Gustavo, já vamos falar dele aqui no vídeo, tá? Aqui seguindo, Bobadilha, 310 mil, Marcos Antônio, 650 mil, Alisson, 330 mil reais, Pablo Maia, 90 mil reais, Galopo, 135 mil, Michel Araújo, 210 mil, Rodriguinho, 45 mil, Wellington Rato, 410 mil, Lucas Moura, 1 milhão e 200, Caleri, 820 mil,
Luciano, 600 mil. André Silva, 390 mil. Juan, que estava no São Paulo, 45 mil. Eric, 320 mil. E Ferreira, 600 mil reais. Bom, pessoal, eu fiz as contas aqui, baseado com essa lista que acabou vazando. Porém, esse valor que eu vou citar para vocês não tem incluso os salários do Lisieiro, do Luan, o Jackson Mendes, Orejuela e também o Raí Ramos. Então não tem os valores desses jogadores, tá? Daí ficou tirando esses atletas, juntando aqui essa lista aqui para vocês, igual eu trouxe aqui, olha só. Nessa imagem, né, somando aí venda, empréstimo, moeda de troca e dispensa. Então, considerando que todos esses saiam do São Paulo ano que vem, o São Paulo teria uma economia de 3 milhões e 800 mil reais de salários, somente isso. Então, olha só a economia que o São Paulo teria, né, de salários, né, de jogadores do atual elenco do São Paulo. Uma puta economia que melhoraria bastante o São Paulo poder ter um fluxo de caixa melhor para o ano que vem. Se a gente for chutar aqui os salários do Lisieiro e o Luan, eu acho que os dois, pela idade e pelo tempo que eles têm, cada um deve receber pelo menos 300 mil, tá? Eu vou colocar 300 mil cada um. O Jackson Mendes, vou colocar uns 250 mil, mais ou menos. E o Orejuela 400, que parece que já tinha um salário muito bom, entre 400 e 350. Eu vou chutar um pouco baixo, tá? Vou colocar 350 e o Raí Ramos, vamos nem considerar também, eu acho que não deve fazer muita diferença. Eu vou acrescentar mais esses jogadores, olha só para quanto que vai. Um total de um pouco mais de 5 milhões de reais com jogadores que você pode dar aquela enxugada no elenco. Se você for comprar um jogador bom que vai resolver, vai fazer diferença, pagando ali 1 milhão, que seja um camisa 10, vamos supor, cara, você está pagando muito bem. Porque se a gente for olhar, muitos aqui já nem jogam no São Paulo já há bastante tempo, né? Então o São Paulo consegue trabalhar e fazer um excelente planejamento para o ano que vem, com algumas saídas e também vendas, né? Claro que empréstimos ali é mais fácil, até a moeda de troca e as dispensas, né, são mais tranquilos do que você esperar uma venda chegando para você fazer também uma grana com valores desses jogadores. E caso aconteça, né, seria uma mão na roda, seria ainda até mais fácil essas vendas acontecerem para o São Paulo poder, né, mexer no elenco, contratando, né, e trazendo novos jogadores para o nosso time. Para mim é uma limpeza importante que tem que acontecer, jogadores com ciclo encerrando, jogadores pouco aproveitados no elenco, né, então outros que já não deram certo. Então é importante o São Paulo se desapegar, fazer um planejamento interessante e montar um time forte para 2025. Esse é o vídeo, espero que tenham curtido, comente aqui embaixo o que você achou. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal!